Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical especial, datas comemorativas. Como estamos entrando na semana do Natal, estaremos estudando uma lição nessa temática. E a lição de hoje tem o seguinte título: O Nascimento que Mudou a História. Esta lição foi extraída da revista da CPAD, A História da Salvação, EBD Adolescentes, primeiro trimestre de 2022. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te pedir uma força. Você que é novo e ainda não é um inscrito do canal, se inscreva agora e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim, você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta maneira você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Gálatas, capítulo 4, e o versículo 4. Verdade prática. Estudar sobre o nascimento de Jesus é muito necessário, principalmente porque ainda hoje alguns defendem que Jesus nunca existiu, mas isso é mentira do diabo. Nesta aula veremos o que aconteceu quando Jesus nasceu e a importância do seu nascimento para o mundo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25, que diz assim: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria, e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela, até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Introdução. O nascimento de Jesus foi marcado pela presença de anjos, que eram súditos do bebê e vieram adorá-lo. Na terra, os pastores também trouxeram sua adoração. No Oriente, sábios e estudiosos viram pelo fulgor de uma estrela que o rei havia nascido e também vieram adorá-lo. Assim, no maior evento histórico de todos os tempos, o céu, anjos, Israel, pastores, a natureza, estrela,
e as nações gentílicas foram convocados por Deus para adorar o Rei. O que isso nos ensina? Nós também devemos honrar a história desse nascimento e celebrar o dia que nosso Deus se despojou da sua glória para ser um simples humano. O seu nascimento marcou a grande virada de página na relação da humanidade com Deus. Primeiro tópico: o Messias é anunciado. Em primeiro lugar, Maria aceita a missão. A história do nascimento de Jesus começa com o chamado da jovem Maria. Ela estava noiva de José e morava em uma aldeia simples e pequena chamada Nazaré. Ela recebeu a visita de um anjo, o qual lhe disse que seria a mãe do Salvador, o Rei de Israel. Essa virgem aceitou o encargo sem duvidar e apenas perguntou como o milagre ocorreria. Ao que o anjo Gabriel respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Lucas capítulo 1 e o versículo 35. Essa resposta foi suficiente para ela se entregar por completo ao propósito de Deus. Em segundo lugar, José aceita a missão. José, o noivo de Maria, era um homem justo e, quando soube que a sua noiva iria ter um bebê, escolheu romper o noivado secretamente, a fim de protegê-la das sanções sociais. Esse plano foi abandonado quando ele teve um sonho especial, no qual um anjo lhe disse que não tivesse medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1 e o versículo 20. Segundo tópico: o nascimento de um rei. Em primeiro lugar, uma estrela brilhou. Quando chegou o tempo de Jesus nascer, Deus fez uma estrela brilhar no céu. Esse fato foi tão grandioso que uns homens do Oriente que estudavam as estrelas entenderam que aquilo era um sinal do nascimento do Rei de Israel. Assim, eles viajaram até Jerusalém para tentar encontrar Jesus. Eles se dirigiram ao palácio do rei Herodes procurando o bebê. Entrando, nem ele, nem ninguém na corte sabia do nascimento de Jesus. Eles continuaram procurando. Guiados pela estrela, eles partiram de Jerusalém e chegaram em Belém. Então entraram na casa e encontraram um menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2 e o versículo 11. Observe-se que Jesus nasceu na manjedoura de uma estrebaria. Lucas capítulo 2 e o versículo 7. Mas os visitantes do Oriente o encontraram numa casa. Isso nos dá o entendimento que essa reunião aconteceu algum tempo depois. Em segundo lugar, pastores são testemunhas. O nascimento de Jesus foi especial. Naquela noite, uns pastores estavam no campo com as suas ovelhas, quando, de repente, um anjo do Senhor apareceu. E a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Lucas capítulo 2 e o versículo 9. Então um anjo anunciou que o Messias tinha nascido. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Lucas capítulo 2 e o versículo 11. No mesmo instante apareceu, junto com um anjo, o exército celestial, cantando hinos de louvor a Deus.
Lucas capítulo 2 e o versículo 13. Diante dessa visão celestial, os pastores foram até Belém e encontraram Jesus e sua família. Era um quadro de extrema simplicidade e aparente desprezo. Um bebê sem conforto, apenas enrolado em panos, deitado numa manjedoura, que era o local de colocar comida para animais. O Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, teve um nascimento simples, e a Bíblia explica o motivo. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. 2 Coríntios capítulo 8 e o versículo 9. Terceiro tópico: o nascimento que fez a diferença. Em primeiro lugar, nascido para dividir a história. Depois que Jesus nasceu, o mundo nunca mais foi o mesmo. A luz de Deus brilhou sobre toda a humanidade. Isaías capítulo 9 e o versículo 2. A vida de Jesus e seus ensinamentos serviram e servem de inspiração para muita gente, até mesmo para aqueles que não o servem. Ele marcou a história da humanidade, dividindo a linha do tempo. Ele foi e é responsável por haver esperança em cada cristão. As suas ações, exemplos e ensinamentos causam impactos até hoje em todos os povos. E nada mudará isso. Em segundo lugar, nascido para mudar nossas vidas. Jesus veio para fazer a diferença em nossas vidas. Ele veio para trazer vida em abundância. João capítulo 10 e o versículo 10. Para aliviar nossas cargas. Mateus capítulo 11, do versículo 28 até o versículo 30. E ansiedades. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 7. Quantas vidas já foram transformadas por ele? É impossível contar. Quando aceitamos o Senhor Jesus, obedecemos aos seus mandamentos e permitimos que ele opere em nosso viver. Podemos desfrutar das bênçãos de uma vida com Deus. Somente nele é possível encontrar a verdadeira alegria, paz e descanso. Conclusão: Jesus, sendo Deus, deixou sua glória e poder, e então se fez ser humano. Ele nasceu em um país sem soberania, em uma família com pequenas posses, em um ambiente pouco confortável. Um recipiente onde os animais se alimentavam foi seu primeiro berço. Você consegue imaginar isso? Por seu grande amor, se fez pobre, a fim de que pudesse, pela sua vida e exemplo, enriquecer a muitos, salvando-nos da condenação. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical Especial, datas comemorativas. O nascimento que mudou a história. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Feliz Natal e que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.